Aprendendo com Chico Xavier. Hoje, 13 de dezembro de 2024, estamos fazendo o nosso 366 vídeo aprendendo com as lições de Francisco Cândido Xavier. Abordaremos neste vídeo sobre esse extraordinário livro de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Prefácio de Emmanuel é de 1941, julho. A nosso ver, é um dos maiores livros da literatura mundial. Então vamos ver algumas notícias psicografadas pelo Chico a respeito do livro, neste belíssimo livro, Sementeira de Luz, da editora Vinha de Luz. Então nós vamos ver psicografias do Chico no culto do Evangelho no lar da Fazenda Modelo de Pedro Leopoldo, onde o Dr. Rômulo, patrão do Chico, era o chefe daquela instituição agropecuária, né? Instituição federal. Então nós vamos salpicado aqui algumas notícias a respeito do livro. Olha aqui, o Chico psicografou no culto do lar em 1 de abril de 1941, no culto do lar da Fazenda Modelo. Na esfera de instrução evangélica em que permanecemos, na composição espiritual de acontecimentos que pareciam perdidos no espaço e no tempo, recebemos grandes impulsos com a revelação de quadros sublimes e imprevistos. De cada vez um certo número de personagens chega até nós projetando o passado em figuras de indefinível beleza. Numa dessas demonstrações no plano espiritual, vimos a gloriosa entidade de Barnabé fornecendo detalhes da grande excursão dos apóstolos na Ásia Menor. A visão dos obstáculos encontrados, os óbices, as dificuldades, a ignorância popular dão para confortar qualquer discípulo pessimista dos tempos modernos, porquanto a atualidade não fornece situações comparativas. Vocês leem, imaginam, nós aprendemos e recapitulamos. E o exemplo a ser aproveitado por nós outros é de um valor inenarrável. Sinto-me bastante satisfeito por vocês haverem cooperado na transmissão desse grande estudo do apóstolo Tarsense. Um dia hão de reconhecer que isso não é eventual, que tem seus profundos motivos de ser. Não sabemos como o trabalho será recebido pelos doutos em letras evangélicas. Entretanto, temos a convicção de que a maioria saberá interpretar a narrativa com o coração, porque se muitos têm escrito sobre um Paulo de Tarso bafejado pela graça, ou sobre um intelectual que chegava dos grandes jogos de cultura do judaísmo, esse esforço de Emmanuel
nos fala de Paulo de Tarso, humano e transformado às luzes do Cristo. Interessante as notícias. Uma outra psicografia do Chico, em 23 de abril de 41. Leiamos. Todos nós sentimos hoje enorme alegria com o término da recepção da biografia de Paulo de Tarso. Acreditem vocês, meus filhos, que muito obtive no decurso desse trabalho de Emmanuel. Nessas grandiosas evocações do passado, há como que uma ligação entre o ambiente que as polariza e a esfera poderosa dos nobres vultos que foram recordados. Dizer-lhe dos grandiosos quadros que temos entrevisto constitui tarefa superior às nossas possibilidades. Pelo que me tem sido possível saber, há uma relação mais íntima entre a gloriosa entidade de Célia e algumas figuras destacadas do romance paulino, tais como Estevão e Abigail. Por enquanto não posso ir mais longe nesse particular, porque apenas tenho ouvido de outros irmãos sem esclarecimento mais concreto. Mais notícias a respeito do livro Paulo e Estevão, psicografado pelo Chico, né? Essa agora, deste livro Sementeira de Luz, psicografado em 24 de junho de 42. Assisti, meus filhos, diz Arthur Joviano, o benfeitor espiritual que traz essas notícias. Assisti, meus filhos, a uma sublime reunião, onde se lembrou a difusão do livro dedicado às memórias de Paulo e Estevão. Não tenho palavras com que exprimir o que foi essa assembleia de luzes da espiritualidade. Pela primeira vez, vi, não muito de perto, o grande apóstolo da gentilidade. Sua grandeza espiritual é grande em demasia para ser descrita por meu verbo tão pobre. Cale-se, pois, o meu raciocínio para que me expresse com o coração no silêncio divino do Espírito. Estevão não veio à Assembleia Divina, mas hoje vou compreendendo que todos esses vultos cheios de imortalidade e de glória continuam no mesmo serviço de redenção humana, interessados pelo serviço de Jesus e consagrados a Ele tão intensamente quanto se verificou nos primeiros dias do seu fervoroso labor sobre a terra. Aqui o Arthur Joviano, que é o Quinéio Lúcio, avô da Célia, do livro 50 anos depois, ele fala que aqueles cristãos, apóstolos, primeiros, nos assistem até hoje para a divulgação do Evangelho de Jesus através do Espiritismo cristão, que é aquele consolador prometido por Jesus. Olha, sei que a reunião enviou ao grupo de vocês um pensamento de amor. Isso significa uma alegria grandiosa demais, que não posso nem devo comentar. Que Deus lhes conceda sempre a sua confiança divina e que a luz os abençoe. Olha que coisa maravilhosa! Agora, depois de abraçá-los a todos, retiro-me com a satisfação habitual, dando a cada um de vocês a minha saudade em folhas de esperança,
Abraça-os mais uma vez o papai e avô muito amigo, Arthur Joviano. O vô Quinéio Lúcius, da sublime Célia. Que nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe, nos ilumine, e a nossa gratidão por este livro majestoso que Jesus, o amigo divino, o Senhor responsável perante Deus pelo Espiritismo cristão codificado por Kardec e desdobrado por Francisco Cândido Xavier. Este nosso sublime amigo, um dos apóstolos de Jesus, não temos dúvida. Este é um dos mais lúcidos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Até outro vídeo.